E aí pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do Lidere. Nesse vídeo eu vou apresentar a gestão ágil, que é um conjunto de métodos ágeis com framework ágeis, que já foi implementado em muitas empresas, muitas das grandes empresas do mercado já implementaram, inclusive startups, empresas menores também já implementaram, tendo assim um salto nos resultados e algo que fez toda a diferença na gestão da empresa. Falando por mim, particularmente, a gestão ágil que eu conheci em 2016 foi um divisor de águas na minha liderança e na forma que eu lidero as equipes, na dinâmica de trabalho da equipe e também nos resultados. Então hoje eu costumo dizer que a gestão ágil é algo que você não consegue desver. Então uma vez que você conhece a gestão ágil, muito dificilmente você vai conseguir ficar sem ela na gestão da sua equipe, incorporando os valores e os princípios e as práticas ágeis na sua liderança. E com certeza é uma forma de trabalho que pode muito potencializar os seus resultados e fazer a diferença para que a sua equipe consiga trabalhar com uma mentalidade de melhoria contínua e que os resultados a cada ciclo de trabalho sejam melhorados. Bom, para a gente entender um pouco sobre a gestão ágil, a gente vai começar com a seguinte frase, que é uma lei de Parkinson que diz o seguinte: o trabalho se expande de modo a preencher o tempo disponível para a sua realização. O que isso quer dizer? Basicamente, trocando em miúdos, essa frase quer dizer que, esse princípio, que o trabalho ele vai levar o tempo que a gente destinar a ele. Então, se você destinar um tempo específico para uma tarefa, aquela tarefa provavelmente vai levar aquele tempo. Então, a dinâmica de realização do trabalho está muito associada com o tempo que você destina a ele. Então, pensando nisso e seguindo esse princípio, a gestão ágil ela é estruturada com base em ciclos. E esses ciclos a gente vai chamar de sprints ou iteração, que basicamente quer dizer a mesma coisa. Vão ser ciclos de trabalho que vão estar delimitados pelo tempo, é como se fosse uma caixa de tempo, para que a equipe possa realizar o trabalho dentro dessa caixa de tempo. O resultado esperado é que ao fim desse ciclo, o resultado do trabalho da equipe seja melhorado, a equipe faz uma reflexão, planeja o próximo ciclo e a cada ciclo vai melhorando os resultados, a forma de trabalho, a dinâmica de trabalho e uma evolução de melhoria contínua. Então, para a gente entender um pouco melhor, eu vou me aprofundar aqui em cada uma das práticas que podem te ajudar a implementar gestão ágil. Lembrando que essas práticas que eu vou apresentar para você aqui hoje não são todas as práticas ágeis. Então, existe uma lista enorme com práticas ágeis que você pode adotar dentro da gestão ágil e isso pode variar de acordo com o seu cenário, qual que é o tipo de atividade que você realiza. O que eu vou apresentar aqui pode ser implementado basicamente em qualquer equipe. A gestão ágil, não sei se você sabe, mas ela originou-se do mundo de TI. Então ela surgiu dentro do ambiente de desenvolvimento de softwares, mas já há muitos anos ela foi expandida para outras áreas de operação, de suporte, RH, entre outros, que não está associado à TI. Então hoje ela funciona tanto em TI quanto em outras áreas também. E essas práticas que eu vou apresentar nesse vídeo podem ser implementadas em qualquer equipe ou em qualquer área que você trabalha com a sua equipe, porque elas têm uma aplicabilidade mais geral e você com certeza pode se beneficiar dessas práticas independente do ambiente que você está inserido hoje. Bom, vamos começar então revendo aqui algumas das práticas ágeis que eu particularmente utilizo na gestão da minha equipe e isso faz toda a diferença na forma que a gente trabalha. A primeira prática que eu vou apresentar para vocês é a prática do contrato social. Então, o contrato social é um acordo que a equipe coloca num papel, em um cartaz na parede, a equipe escreve com o feedback de cada membro participante dessa equipe, quais são as regras de convívio, quais são os comportamentos aceitáveis e não aceitáveis que a equipe deve adotar enquanto estão trabalhando juntos. Então, por exemplo, quais vão ser os horários das reuniões que a equipe vai realizar, quais são os comportamentos que a equipe espera que um tenha com relação ao outro. Então, um espera que o outro seja pontual, um espera que, no caso de ter que remarcar uma reunião, que avise com X tempo de antecedência. Um espera que o outro pratique a empatia, que seja aberto e transparente com relação a feedback. Então, esses são exemplos que eu estou comentando que membros da equipe podem trazer e aí, se todos estiverem de acordo, esses comportamentos aceitáveis e não aceitáveis vão integrar esse contrato social que vai ser um acordo em documento dinâmico. Então, uma vez que ele foi criado, não quer dizer que ele tem que ficar assim para sempre. Não,
ele é dinâmico, sempre que necessário a equipe pode sim revisar e ajustar aquilo que considerarem melhor, desde que tenha o consenso de todos que trabalham na equipe, ou mesmo quando houver mudanças na equipe, quando chegar algum membro novo, pode-se revisar o contrato social também. Então, o contrato social é como se fosse uma base que vai estruturar a forma que a equipe trabalha. Segunda prática que eu vou revisar com vocês se chama Mood Marble. Então, do inglês marble quer dizer bolinha de gude, mood quer dizer humor. E por que chama Mood Marble? Porque a forma raiz, original, que essa prática foi implementada era que as equipes, né, que trabalhavam presencialmente tinham um pote no escritório, né, no ambiente físico onde elas trabalhavam juntos. E aí, ao lado desse pote, tinha algumas bolinhas de gude de 3 cores, né, verde, vermelho e amarela. E aí, de acordo com o humor que a pessoa estava sentindo naquele momento, ela depositava, né, se ela estava bem verde, se ela estava mais ou menos amarela, ou se ela não estava bem vermelha, ela depositava essa bolinha de gude dentro do pote para que o líder e os demais da equipe pudessem medir qual que é o nível do humor da equipe, como que está o nível de satisfação da equipe com relação ao trabalho. Mas essa prática ela pode ser utilizada não somente com pote e bolinhas de gude, como outros tipos de bolinha de cores variadas, ou pode ser utilizado em uma parede, um cartaz, por exemplo, desde que a equipe consiga, de alguma forma, cada membro da equipe consiga expressar como está se sentindo. Pode ser feito de forma digital também, utilizando o Google Forms, em uma escala de 1 a 5 ou em uma escala de 1 a 10, por exemplo. O ponto-chave é que equipe e líder juntos tenham visibilidade de como que está o humor da equipe e o líder possa trabalhar junto com a equipe para melhorar esse nível se necessário. Um ponto importante é que ela precisa ser anônima, então a intenção e a ideia não é identificar quem está dando cada feedback, mas sim verificar quais são os pontos de melhoria possíveis na equipe para que esse nível de satisfação aumente. E o mais bacana disso, e eu utilizo inclusive hoje na gestão da minha equipe, é que o líder ele tem em tempo real como que está o nível de satisfação, o nível de humor da equipe. Ele não precisa esperar, por exemplo, a pesquisa de engajamento ou de clima semestral ou anual para ele entender como a equipe está saindo, né? Diariamente, cada membro da equipe pode participar e dar o seu feedback. Bom, dentro do ciclo da gestão ágil, então vocês estão vendo aqui nessa imagem que no ciclo a gente vai iniciar com o que a gente chama do Product Backlog, né? O que é esse Product Backlog? Então, todo o trabalho que precisa ser realizado, quando a gente fala dentro de um ambiente de TI, de desenvolvimento de software. Então, quais são os requerimentos que precisam ser trabalhados para que se desenvolva esse software, né, já que foi a origem da gestão ágil, mas é que a gente pode aplicar para qualquer situação. Então, pode ser em uma equipe que presta serviços, em uma equipe que trabalha em uma escola de educação, em uma equipe que trabalha com vendas dos mais variados tipos de produtos ou serviços. Então, basicamente, nesse Product Backlog vão ficar todos os requerimentos ou todo o trabalho que precisa ser realizado de maneira geral. Aí, com base nesses requerimentos que precisam ser realizados, a equipe, junto com o líder, vão selecionar quais são os itens que vão ser trabalhados durante a sprint, né, ou durante a iteração, que é o período de 15 dias. Né? Então, quando a gente fala no ciclo da gestão ágil, a gente está falando de um ciclo de trabalho que pode durar de 2 a 4 semanas. Esse ciclo vai ser chamado de iteração ou sprint, que quer dizer basicamente a mesma coisa, mas se você está iniciando, eu recomendo que você utilize um ciclo de 15 dias e que você delimite o período de 1 a 15 do mês, do dia 1º ao dia 15 do mês e do dia 16 até o último dia do mês. Então, dentro desse ciclo que a gente chama de sprints, a equipe vai selecionar quais são todos os itens que estão aqui no Product Backlog que precisam ser trabalhados e o que a gente vai selecionar disso daqui para a gente trabalhar durante esse ciclo da iteração, durante os próximos 15 dias. Então, a equipe vai selecionar e vai priorizar quais são os itens que precisam ser trabalhados e vai ter uma cerimônia que a gente chama do planejamento da iteração. Né? Então, a equipe definiu ali qual que é o Sprint Backlog, então aquilo que vai ser focado durante os próximos 15 dias. Com base nisso, a equipe então vai ter um mural de trabalho utilizando o método do Kanban, onde vai basicamente estar transparente e visível para todos todo o trabalho que a equipe está realizando. E aí, de uma forma muito simplificada, o Kanban ele vai mostrar basicamente todo o pendente do backlog, né, do Product Backlog, então tudo que tem pendente. Depois ele vai ter uma outra coluna que vai mostrar qual que é o backlog da sprint, né, ou da iteração, e aí com base nisso o que está em progresso, né, aquilo que está sendo feito e os itens que já foram finalizados ou os itens que ainda continuam em espera. Então basicamente vai ser desenhado um mural de trabalho utilizando o método Kanban,
Esse mural ele precisa ser acessível por todos da equipe, inclusive o líder, para que haja uma transparência, uma abertura e todo mundo entenda o que cada membro da equipe está trabalhando. Esse mural foi feito, né? Então essa é uma outra prática da gestão ágil, de ter esse mural e esse Kanban desenhado. E aí, com base nisso, a equipe vai fazer uma reunião diária, que é o que a gente chama de stand-up, que é uma outra prática ágil também. E nessa reunião diária, ela se chama stand-up exatamente porque a equipe precisa ficar em pé enquanto realiza essa reunião, porque ela não pode demorar mais do que 15 minutos. Então, é exatamente para que cause esse incômodo na equipe de ter que ficar em pé para realizar essa reunião, e aí ela não deve durar mais do que 15 minutos. E dentro dessa reunião, cada membro da equipe vai responder 3 perguntas. O que fez desde a última stand-up, o que pretende fazer até a próxima stand-up e se tem algum blocker ou algum impeditivo, né, que está atrapalhando a realização do trabalho. Vai responder essas 3 perguntas, cada membro da equipe, né, de forma aleatória. Vai responder essas 3 perguntas e a ideia é trazer, né, uma visibilidade ali, uma transparência maior também sobre o trabalho sendo realizado. Então a equipe segue com esse ciclo, né? Lá no início foi definido qual que é o trabalho que vai ser feito durante a iteração, que é o prazo de 15 dias, tem um mural de trabalho com tudo transparente lá, bem desenhado, daquilo que vai ser feito e daquilo que cada um está trabalhando. São feitas as reuniões diárias de stand-up, né, para ter essa transparência e para um pedir e oferecer ajuda para o outro também, né? Então, se existe algum ponto onde um membro da equipe precisa de ajuda, pode também recorrer aos demais colegas ou mesmo ao líder para ajudá-lo a remover aquele impedimento que está atrapalhando a realização do trabalho. Segue dessa forma, aí no fim da iteração é feito o que a gente chama de sprint review ou de showcase, onde a equipe vai apresentar para o líder quais são os resultados. Então, das metas, né, que a gente tinha para esse período, quais metas foram atingidas, quais não, quais são os nossos resultados em termos de KPIs, de métricas, como que foram os nossos resultados, quais foram as nossas entregas para o período. Então, a equipe vai organizar uma apresentação, vai apresentar isso para o líder e vão discutir para entender melhor como que esse resultado foi entregue, né, e entender, né, o que de fato originou a entrega desses resultados. Logo na sequência, pode ser inclusive na mesma reunião, então a equipe vai dedicar um tempo aí de aproximadamente 2 horas ao fim desses 15 dias. Então, por exemplo, no dia 15 ou no dia 16, né, no dia 16, que é quando já fechou o ciclo total da iteração, a equipe vai fazer uma retrospectiva logo depois do Sprint Review ou Showcase. E nessa retrospectiva, a equipe pode responder 4 perguntas. Tá? O que funcionou, o que não funcionou, se existe alguma pergunta que não foi respondida e novas ideias para experimentar. Todos da equipe participam, a ideia é você utilizar um formato de um mural. Se você trabalha com uma equipe presencial, pode ser na parede, um flipchart na parede, por exemplo, e aí cada um escreve em post-its qual que é o seu feedback para cada um desses 4 quadrantes da retrospectiva. Escrevam e colocam, né, para que todo mundo possa participar. Se é uma equipe virtual, pode ser utilizada uma ferramenta como o Trello, como o Miro, por exemplo, onde cada um pode colocar ali o seu cartão ou o seu post-it com feedback para cada uma dessas 4 categorias. Depois que cada um coloca a sua resposta para essas 4 perguntas, a pessoa que está facilitando, né, essa sessão, que pode ser o líder ou que pode ser qualquer outro membro da equipe, vai revisar o feedback e vai garantir que está claro. Se não estiver claro, quem colocou aquele feedback pode esclarecer, né, para que fique claro para todos qual que é o feedback sendo trazido. E aí, com base nisso, a equipe vai identificar quais são as ações que saem desse feedback que vai para o backlog da equipe trabalhar durante a próxima iteração ou em algum momento, dependendo do nível de prioridade daquela ação. Então, da retrospectiva, a ideia é sair ações que vão alimentar o backlog, o product backlog, ou mesmo o sprint backlog, se a equipe selecionar, né, essas ações ou esses to-dos aí como prioritários para aquela iteração. E a ideia é que, conforme esse trabalho vai sendo realizado, o resultado sempre vai ser melhorado lá no fim, porque é um ciclo que se repete e como existe, né, um olhar, né, um olhar bem específico, né, para os resultados, para a forma que o trabalho está sendo realizado, para as oportunidades de melhoria, uma abertura para que cada um possa trazer o seu feedback, só existe um resultado possível, melhorar sempre esses resultados desde que todo mundo participe do processo da gestão ágil.
Uma outra prática super importante que precisa fazer parte desse ciclo, dessa dinâmica de trabalho, é quando são as métricas visuais. Então, as métricas visuais são quais são os nossos KPIs, os nossos medidores, as nossas metas para a gente acompanhar. E a ideia é que ao fim de cada stand-up, que é a reunião diária que a equipe realiza, que possam revisar rapidamente as métricas e os resultados, mas essas métricas e esses resultados com certeza vão ser vistos no Sprint Review e no Showcase ao fim também. Então, é possível praticar a gestão à vista, né, onde os resultados estão ali às claras para todo mundo poder acompanhar, todos precisam ter acesso, né, às métricas que estão sendo desenhadas e que estão sendo produzidas com base nos resultados entregues, e dessa forma a gente tem um ambiente de clareza, né, e de transparência, onde todos podem entender melhor o que está acontecendo e quais são as ações necessárias para que os resultados possam melhorar sempre. Eu acredito muito em desenvolver uma mentalidade de melhoria contínua na equipe, onde o objetivo seja melhorar 1% todos os dias. Então, da gente terminar o nosso dia de trabalho e a gente olhar para trás e pensar, eu melhorei 1%? Eu trabalhei para melhorar os resultados 1%? Porque se a gente tiver essa consciência de que sim, a gente trabalhou para melhorar 1% que seja todos os dias, imagina a melhoria que não vai ter em um mês, em um trimestre, em um ano. Então, dentro da gestão ágil, trabalha-se muito a mentalidade da melhoria contínua, e essas práticas que eu apresentei para você é algo que pode, com certeza, te ajudar demais em ter essa dinâmica de abertura, de melhoria contínua e os resultados melhorados sempre. Bom, esse foi um resumo, bem overview da gestão ágil. Talvez eu poderia gravar um vídeo, né, para cada uma dessas práticas que eu apresentei aqui, aprofundando um pouco mais com o passo a passo de como você poderia implementar no seu time. Mas o meu objetivo com esse vídeo aqui foi exatamente te mostrar, né, te dar uma visão geral sobre como que a gestão ágil funciona. Eu gostaria muito de ouvir o seu feedback, então se você puder comentar aqui embaixo se você já trabalha gestão ágil na sua equipe, se tem alguma dúvida que você ficou sobre a gestão ágil, sobre as práticas que eu apresentei aqui, pode comentar aqui embaixo também que eu vou buscar responder as dúvidas. E gostaria de ter um feedback seu, se faz sentido para você da forma que foi apresentado, se a gestão ágil é algo novo para você ou não. Então gostaria muito de ouvir o seu feedback aqui nos comentários. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você ainda não deixou seu like, deixa o seu like por favor para ajudar o canal. E não se esqueça também de se inscrever no canal e de ativar o sininho de notificação. Compartilhe com as pessoas com quem você trabalha, com seus colegas, familiares que possam se interessar por esse conteúdo aqui também. Compartilhe em grupos do WhatsApp, pelas redes sociais, porque com certeza isso vai ajudar também a nossa mensagem aqui do Lidere a chegar a mais pessoas. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.